Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos também quem nos acompanha pela internet. Nós vamos buscar chegar mentalmente, espiritualmente também à nossa casa, para que possamos aproveitar o melhor possível esses momentos nos quais, graças a Deus, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Primeiramente, vamos pedir para a Sene nos fazer a oração de abertura e, em seguida, o João Pedro nos fará a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E para iniciarmos e nos conectar com essa energia, com a atmosfera da nossa casa, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto e pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais e de todas as equipes de trabalhadores desencarnados dessa casa. A todas as equipes, socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo da Boa Nova, estejam conosco, sempre nos dando o discernimento e para que possamos entender com profundidade, a fim de que possamos colocar em prática em nossos dias. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, a oportunidade dessa existência, que tem sido muito benéfico para o nosso progresso espiritual. Peçamos também a permissão ao patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de amor e cura, que sempre nos acompanham nessas noites, e que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E vamos pedir que Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, esteja conosco também, e façamos com ele, nesse momento, a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que esses eflúvios benditos e salutares recaiam sobre todos os aflitos e os necessitados, e que cada qual receba de acordo com o seu merecimento e de acordo com as suas necessidades. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos nossos mentores amigos e de todas as equipes que nos acompanham, espirituais, damos por iniciada mais um estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, então, dando início à leitura do capítulo 22, a gente vai ler os itens 1 a 4. Não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio, os fez macho e fêmea? E disse: por isso, deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite, e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo
os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época, torna-se adultério no outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam 2, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de 2 seres, que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir à união. Disso resulta, frequentemente, que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão 2 numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem, mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro 2 seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Que assim seja. Muito bom, gente. Que tema, hein? Você ri, né, Josi? Que tema. Vamos lá. Nós estamos iniciando o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec pinça esse trecho dos Evangelhos com o auxílio do Espírito Verdade, porque o casamento é um tema que
as sociedades, né, a gente sempre se une a alguém, a nossa relação de afeto, a nossa vida, a gente busca ter alguém que afetivamente se afeiçoa conosco, para ter um companheiro, para ter uma companheira. É um tema mais que polêmico, então é muito oportuno nós fazermos algumas reflexões sob a ótica espírita, lembrando que Jesus já avançou alguns passos em relação a isso. Então, ficou claro pela leitura que o Espiritismo não é contra a indissolubilidade do casamento? Porque o Kardec pega um trecho de Jesus e em seguida Allan Kardec faz uma dissertação. É importante que isso fique claro. Eu vou começar pelo fim. A hora que ele diz assim: quantos crimes poderiam ser evitados se não se observasse de maneira fundamentalista e de maneira dogmática a questão da indissolubilidade do casamento. Lá na primeira semana de janeiro, o Leozinho vai falar sobre divórcio. Colocamos ele nessa fria. O Leozinho é o nosso pianista, né? Tem um cabelo parecido com o meu, assim, não, parecido com o seu. Porque agora é até importante dizer para vocês e para quem nos acompanha, nós teremos os trabalhos normalmente nas segundas-feiras, a segunda que antecede ao Natal e a segunda que antecede o Ano Novo. O nosso grupo de médiuns estará aqui trabalhando, as palestras vão transcorrer normalmente. Então, porque eu estou dizendo, eu vou começar pelo fim, a hora que ele fala, quantos crimes poderiam ser evitados? Porque se você adota a indissolubilidade do casamento como dogma, mas Jesus disse, não separeis o que Deus juntou. Isso, o que Deus juntou. E o Kardec fala, o que foi a ganância que juntou não foi Deus. O que foi o egoísmo que juntou não foi Deus. O que foi o desejo de ter um status não foi Deus. O que foi uma imaturidade não foi Deus. Então, não separeis o que Deus juntou, mas vamos ver se foi Deus que juntou. Se não foi uma relação de interesse. Tá, mas não foi interesse, mas foi por imaturidade. Agora eu tenho que estar prisioneiro de um relacionamento até o fim da vida? Não. Agora, entre essa posição do Espiritismo e a banalização do divórcio, vai uma distância imensa, né? Então, quando ele coloca aquele texto lá no começo, né, ele coloca um trecho de Jesus. Jesus diz, não separeis o que Deus juntou. Aí os fariseus respondem, mas Moisés nos dava autorização para despedir as nossas mulheres. Toda vez que alguém disser para vocês assim, não existe machismo na nossa sociedade, não existe um machismo estrutural na nossa sociedade. Aqui é mais uma evidência disso. Por que nunca está escrito que uma mulher é permitida desquitar um homem? E depois, a não ser que seja por adultério, nunca está escrito isso. Porque a nossa origem, gente, nós somos uma tradição judaico-cristã. Então, muitos costumes da cultura judaica permeiam a nossa sociedade até hoje. O machismo é uma delas. Então, nós temos um machismo estrutural na nossa sociedade. E eu quero dizer para vocês, eu vivo repetindo isso aqui, que esse aqui que vos fala, eu me considero um machista em desconstrução, porque somos machistas. E eu não paro de me autovigiar para não reproduzir condutas que reforcem esse preconceito. Porque a gente tem que combater os preconceitos, nós temos que enfrentar os preconceitos. O preconceito é castrador da diversidade. E aí a gente não evolui enquanto sociedade porque o preconceito castra. Todos eles. Então nós vamos enfrentar o preconceito à moda do Cristo. Com energia e serenidade, melhorando os nossos argumentos. O que permeia uma relação verdadeira? O sentimento e o respeito.
E quando você vira prisioneiro de dogma, muita gente enlouquece e mata. Isso que ele está falando no final. Quantos homicídios, o Kardec, né, a dissertação dele, quantos homicídios poderiam ser evitados? Se a pessoa não está mais feliz, se a pessoa é vítima de violência, se a pessoa sofreu uma traição. Então, diante de determinadas circunstâncias, quando a união não se torna mais saudável, um ou outro buscar o divórcio em busca da felicidade dos dois. Seja qual for a forma que essa família se constituiu. Não é? Seja qual for a forma que essa família se constituiu. Então, a questão do sentimento e do respeito, ele guarda uma relação de importância, porque muitas vezes pode acontecer isso, o casal se ama, mas houve uma queda de algum lado. Haverá perdão? Existe uma convicção de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós? E de não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse para a gente? Percebe que isso transcende a discussão de machismo ou feminismo? E eu falo feminismo como uma ação legítima de enfrentamento ao preconceito, não essa visão deturpada, que essa polarização nociva que invadiu o Brasil e o mundo discute. Colocam exceções querendo fazer valer a regra. Não, o movimento, graças ao movimento feminista, a mulher vota, a mulher é independente, né? Conquistou autonomia de trabalho. Essa geração agora não existe mais aquela discussão se é a mulher que fica em casa, se não é. Aliás, gente, olha que interessante. A nossa evangelizadora, a primeira, a dona Leda Ebner, lembra, né, Carlão? Que depois foi dirigir a evangelização do Centro Espírita Batuíra, lá na Vila Tibério, que é uma referência em evangelização infantil até hoje. Então, nós vínhamos na evangelização infantil aqui, e o evangelizador era um casal? Era uma mulher? Era um homem? Então a dona Leda dizia, não importa se é um homem ou se é uma mulher, importa que algum dos membros do relacionamento esteja em atenção com o lar. Então, é a mulher que está evangelizando, o marido está cuidando do lar das crianças. É o marido que está evangelizando. Isso em 1970. Olha a cabeça da dona Leda como é que estava lá na frente, felizmente. A questão da disponibilidade para o relacionamento e suas consequências para quem tem filho. A gente que casa, a gente sabe disso, né? Você cede um tanto da sua individualidade para o casal, mais um tanto para os filhos. E a nossa individualidade mesmo, ela vai se construindo com o tempo, em benefício de um empreendimento familiar, que se permitiu o reencarne de espíritos que necessitam dessa experiência que nós estamos tendo aqui. Como foi isso? Num casamento homoafetivo? Houve uma adoção? Ou como eu tenho visto casais homoafetivos hoje, que uma menina escolhe engravidar, depois a outra escolhe engravidar, ou não, eu não quero engravidar, então a outra engravida, e um espírito reencarna, e tem um lar que tem respeito, que tem amor, que tem afetividade. Ou um casal homoafetivo masculino que adota, e que tem respeito, e que tem dignidade, e que tem espiritualidade, independente se é espírita, católico, protestante, do candomblé, da umbanda, existe uma noção de espiritualidade, para que haja uma visão do ser humano integral. Eu sou espírito, que necessito de uma vivência na diversidade que o planeta Terra me oferece para a minha evolução. Eu já fiz esse paralelo aqui com as questões da inovação. Quem trabalha no campo da inovação sabe disso, o que é uma aceleradora de startup. Vamos por partes. O que é uma startup? É uma empresa de base tecnológica. Tá? O Google um dia
foi uma startup, teve um começo. A Microsoft, a HP e assim por diante, né? Então, uma empresa, o nosso Superapark hoje tem 74 empresas. Tem empresa até fazendo tecido de reprodução de célula em laboratório que simula a parede do intestino para testar medicamento. Absorveu? Absorveu. Não precisa fazer mais teste em ser humano, não precisa fazer mais teste em animais, né? Parece coisa de ficção científica e só que já está acontecendo. O que eles não conseguem é fazer viver aquele tecido. Aí precisa do Papai do Céu mesmo. Pôr aquela varinha ou aquele dedinho que está lá na Capela Sistina, né? Num lindo símbolo de Deus, um homem barbudo, aquela visão antropomórfica, dando vida ao filho. Ainda não inventaram, o ser humano não conseguiu inventar isso, Isildinha. Como é que o Papai do Céu põe o dedinho e faz ter vida? Mas já consegue fazer uma célula reproduzindo, que forma um tecido, e é testado o medicamento ali que já trabalha para grandes multinacionais. Isso é uma startup. E como é que você acelera uma startup? Como assim acelerar uma startup? Você coloca para viver num ecossistema que tem o professor pesquisador da universidade, que tem o investidor de capital que acredita nesse tipo de investimento, de pesquisa, que tem o especialista em TI, né? Aliás, 72 empresas instaladas no nosso Superapark. Nós temos mais certificações internacionais do que o Parque Tecnológico da Unicamp. Ó, estamos bem. Então, eu coloco você num ambiente, num ecossistema que tem diversidade, você aprende com o contador, você tem o auxílio da TI, o professor que pesquisa, você tem o administrador, você compõe um ecossistema e dentro desse ecossistema a sua empresa cresce mais rápido. Por isso que se constitui esses ambientes de negócios. Diferente do Dabi Business Park, onde era a Dabi Atlantic, que é um centro empresarial. Lida com inovação, mas não no conceito de parque tecnológico. O que isso tem a ver com reencarnação? Estamos mergulhados na diversidade. No plano espiritual, lembra no Livro dos Espíritos? Nós nos reunimos por afinidade. Porque cada um tem uma escala evolutiva. À medida que o espírito evolui, o perispírito vai ficando menos denso, portanto, até menos sofre a influência da lei da gravidade. Eu consigo levitar mais ou menos, eu consigo visitar determinados lugares ou não, até por essa questão também. Porque se meu perispírito é mais denso, eu sofro um pouco mais o impacto, a influência da lei da gravidade. Aqui nós estamos reencarnados na diversidade. Nós estamos numa gigantesca aceleradora, não de startup, ou se preferir, nós somos empreendedores de nós mesmos, né? Pode até chamar de uma gigantesca aceleradora de startup com 8 bilhões de reencarnados, mais alguns bilhões de desencarnados, interagindo numa relação hipercomplexa de influenciação permanente, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado com desencarnado, ó. E sofremos influências dos espíritos? Como é que é a resposta? Quero ouvir alto. Mais do que podeis imaginar. Ah, então nós estamos numa fria? Não. Papai do Céu não ia fazer isso com a gente, né? Se o teu filho te pede pão, é pedra que você dá? Não. Então, o melhor para a gente é estar reencarnado nessa diversidade. Entenderam a importância de enfrentar o preconceito? Porque o preconceito é castrador. Papai do Céu fez bonitinho, nos colocando num mundo diverso, e o preconceituoso vai lá e fala, ah, mas é judeu, ah, mas é negro, ah, mas é gay, ah, mas é mulher. O preconceito faz isso. Mas só não vamos esquecer daquela recomendação do apóstolo Paulo, da caridade. O preconceituoso é alguém que ainda não realizou os valores que nós realizamos. E cá entre nós ainda temos preconceitos. Nós temos.
Como que disse o Emmanuel? Nós somos milênios de trevas duelando com uma ânsia de luz. Graças a Deus, a ânsia de luz já está no nosso horizonte, a gente está olhando para isso. Então, gente, voltando para o assunto da indissolubilidade do casamento, esses valores, o que tem a ver com um dogma? Não separeis o que Deus juntou, mas foi Deus que juntou? Ou foi a ganância, ou foi o orgulho, ou foi o egoísmo, ou foi... O status é a mesma coisa, né? A posição de status tem a ver com orgulho. Repito, até o final. Nós não podemos confundir essa análise libertadora com a banalização do divórcio. Nós temos que ter responsabilidade. Somos imaturos, a gente pode tomar a decisão errada. O importante é comunicar. Né? A questão é que ele fala, alguns crimes, alguns homicídios teriam sido evitados. Porque na prisão do dogma da indissolubilidade, a pessoa foi lá e traiu. Qual é a consequência disso? A gente sabe mensurar? Vai ser uma violência física? Vai ser uma agressão com sequela? Vai ser um homicídio? Então, essa questão da prisão, nós vamos eliminar. Nós vamos olhar para a questão do sentimento, do respeito, da responsabilidade. Isso nós vamos. E aí, com esses valores, nós podemos caminhar adquirindo a nossa experiência. Divorciados, casados, casando de novo. Não tem como amadurecer sem viver. Então, reencarnamos na diversidade para poder evoluir. E só tocando no assunto antes de terminar, aquela hora que os fariseus falam assim, mas Moisés autorizava a dar uma carta de desquite, se houvesse traição. O adultério. Jesus fala assim, mas ele permitiu, e aí é uma lei humana, ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Abre aspas, antes não era assim. Como antes não era assim? É super relativo, né, gente? O que passou pela cabeça de Jesus ao dizer isso, a gente pode especular um pouquinho. Vamos reparar hoje quanto uma parcela significativa da nossa sociedade, e nós também, somos reféns do ter e não do ser. Quando nós somos manipulados pelo ego, e não pelo eu, e não conduzidos pelo eu. O eu é o melhor amigo do ego, mas o ego não é o melhor amigo do eu. O eu é a realização de valores, e é para isso que nós estamos reencarnados, para realizar valores de justiça, de caridade, de fraternidade universal, de amor. É para isso que nós reencarnamos, para a conquista de valores. E estamos aqui ralando para fazer valer a oportunidade que nós tivemos de vir para cá trabalhar. Já falei para vocês que eu falo isso para o meu obsessor. Falo, olha, desculpa se eu te machuquei no passado, se eu fiz alguma coisa, mas o Papai do Céu me deu uma oportunidade e não é fácil. Nós estamos ralando aqui para fazer valer. Nós temos que lidar com várias questões de um espírito reencarnado. O trabalho, o dinheiro, a família, a roupa, o aluguel, o remédio, o médico, o dentista. Cadê a Márcia falando isso? Pegar no pé da nossa dentista. Né? A calúnia, a difamação, o adultério, a traição. Então nós temos que lidar com várias questões. Para o nosso mal, para o nosso bem. Orai e vigiai. Então nós estamos crescendo na diversidade. Graças ao bom Deus. Então, querido obsessor, e não é da boca para fora, se eu te lesei no passado, perdão. Mas agora eu tenho que honrar a oportunidade que o Papai do Céu me concedeu, dessa oportunidade. Depois de ter tido essa combinação hipercomplexa minha, do que eu trago de bagagem no meu perispírito com a genética dos meus genitores, estou aqui, funcionando.
Tenho que fazer refeições, tenho que escovar o dente direitinho, porque senão estraga a gengiva, tem prejuízo no dentista. Por que será que a gente tem que escovar o dente devagar, direito? Não podia nascer com uma coisa que não estraga? Existe uma razão para a gente ter um ritmo de vida que seja sustentável e não destrutivo, para tudo. É outro desafio que nós temos aqui. Tendo feito essa observação para o meu obsessor, vamos nós aqui combinar isso. Nós temos valores a adquirir e esses valores valem para o casamento, para a relação de pai e filho, de marido e mulher, de companheiro e companheira, de companheira e companheira, de companheiro e companheiro. Eu adoro lembrar aquele trecho da crucificação, não pela crucificação, pelo contrário, mas a hora que Jesus vira para João e fala assim: filho, essa é a tua mãe. Mãe, esse é teu filho. Mostrando que para os cristãos a família não se restringe ao conjunto da consanguinidade, e sim ao respeito, ao amor, à dedicação. E no casamento a gente não constitui uma família? Então essa é a família que Jesus nos deixa como exemplo, como legado. De posse desses valores, nós podemos estar no relacionamento que for. Existe sentimento, existe respeito, responsabilidade, dedicação, soma, paciência, tolerância. É no núcleo familiar que nós vamos vivenciar primeiramente esses valores. Percebe que não dá para banalizar? Mas também não dá para se algemar num dogma irracional, que nem Jesus, nem a doutrina espírita ratificam. Não é? Liberdade é diferente de libertinagem. Nós temos liberdade, com responsabilidade, com respeito, à moda do Cristo, como orienta a nossa estimada doutrina espírita. Tudo bem? Passei muito rápido alguma coisa? Alguma pergunta? Então, queridos amigos da internet, compartilhem o nosso trabalho, né? Nós estamos presencialmente, estamos pela internet, os nossos voluntários fazendo a transmissão, e nós vamos seguir em frente. Tudo bem, Sene? Então, me despeço de vocês pela internet, sob a coordenação da Sene. Então, eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. De nossa parte, vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, vamos mentalizar o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho, quem quer que o nosso pensamento alcance agora. Nós vamos pedir em oração que Deus, na sua infinita misericórdia, e que Jesus de Nazaré e todos os bons espíritos que servem na seara do bem e do amor possam compartilhar esses recursos espirituais colhidos dos mananciais infinitos do amor de Deus. Recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina de Deus infinitamente tem. Que esses recursos possam nos trazer força, restaurar a nossa saúde, o nosso equilíbrio físico, que nós possamos ser abençoados também em nossa emotividade, que esse compartilhamento nos coloque em sintonia com as vibrações mais elevadas, para que nós estejamos também restaurados, que possamos ser inspirados e que, acima de tudo,
possamos melhorar o nosso discernimento. Vamos para o passe.